Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro muito de estar aqui, eu alegro muito de fazer o nosso devocional. E hoje nós vamos ler mais um texto da irmã Peggy Fonseca, porque ela está fazendo uma série de estudos sobre esperar, né? E hoje nós vamos aprender a esperar com confiança. O texto que ela escreveu foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Então você sabe, eu não ajudei a escrever, eu não escrevi, eu não dei nenhuma contribuição. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero também que vocês se lembrem que eu não tenho um estúdio para evitar que o nosso devocional aqui fique sem nenhum barulho, tal, não tenho. E também não tenho conhecimento teológico. Eu faço o meu melhor com aquilo que eu tenho. E é assim que a gente tem que fazer as coisas para Jesus. Então, irmãos, se você puder, compartilha com outras pessoas, não porque este devocional é o melhor do universo, tem a melhor qualidade do mundo, mas porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. E ela, sim, tem que ser divulgada para todos os cantos. Bem, eu peço também que se você puder e não se inscreveu ainda, que você se inscreva no nosso canal, para que ele possa ganhar vida, se você quiser colocar lá um recadinho, enfim. Vamos aí mostrar para o mundo que a palavra de Deus deve ser pregada, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ensine sobre esperar com confiança. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento em que fazemos nosso devocional, que possamos estar atentos à tua palavra, que possamos estar realmente dispostos a aprender. Perdoa os nossos pecados, torna-nos melhores para ti, que possamos aprender a confiar e esperar com essa confiança que o Senhor nos ensina. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje, como a gente acabou de falar, né, vamos ler Lucas 2, de 22 a 32, e vamos aprender a esperar com confiança. Bom, e essa esperança não é uma esperança passiva, mas é uma fé ativa, que a gente sabe que tudo que Deus, ele promete, vai se cumprir no tempo certo. E o que aconteceu? O Simeão, o irmão Simeão, ele aguardou a consolação de Israel com paciência e certeza. E quando ele viu Jesus, reconheceu a promessa cumprida. Então, para você que não tem assim tanta intimidade com a Bíblia e talvez não conheça essa passagem, é uma passagem muito linda que vai falar de um homem chamado Simeão, que ele ficava lá no templo aguardando quando ele visse o Cristo, porque ele sabia que ele iria vê-lo. E é daí que a nossa mensagem vai partir. Qual que é o contexto? Ora, todo ano existia a purificação e a apresentação no templo. Então os irmãos Maria e José, que eram os pais de Jesus, levam Jesus para o templo para cumprir as leis de Moisés. E lá estava um homem justo e piedoso, que era o irmão Simeão, que eu acabei de falar. E o que ele estava ali aguardando? A salvação, a consolação de Israel. O Espírito Santo tinha falado para o Simeão, para o irmão Simeão, que ele ia ver. E revelou isso para o coração dele. Falou que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. E aí o que acontece? Quando Simeão vê o Jesus, ele já fala, Deus pode me levar agora, posso morrer, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Ele imediatamente reconhece que Jesus era o Cristo que viria morrer por todos nós, e ressuscitar e nos trazer a salvação. Então, quais são as lições sobre esperança? Quais são as lições que temos que aprender sobre esperar com confiança? Primeiro, que esperar não é vão. A gente não espera à toa. O irmão Simeão mostra pra gente que a espera, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela sempre vai dar no encontro com a promessa de Deus. Não tem outro jeito. Se o Espírito Santo estiver te guiando, você vai se encontrar com a promessa de Deus. Confie na palavra. O irmão Simeão, ele não duvidou da revelação que ele recebeu. A fé dele sustentou sua vida até o cumprimento da promessa. Enquanto ele não colocou os olhos em Jesus, ele tinha fé. Alegria no cumprimento.
Quando a promessa se realiza, a confiança se transforma em paz. O irmão Simeão não apenas viu Jesus, mas ele reconheceu nele a salvação para todos os povos. Isso é um exemplo para a gente, né? Assim como o irmão Simeão, a gente também é chamado a esperar com confiança, certos de que Deus sempre cumpre as suas promessas no tempo perfeito. E como que a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida? Ora, confiar no tempo de Deus. Mesmo quando parece demorado, até tem um meme que diz assim: eu sei que as coisas vão melhorar, mas eu preciso de datas. É uma brincadeira, né? Mas assim, às vezes a gente acha assim, né? Que é tudo demorado, que as coisas não vão acontecer. Eu, principalmente, sou dessas pessoas que quando eu anseio uma coisa, eu quero que aconteça logo. Então a gente tem que entender que mesmo que pareça demorado, Deus não falha. E nós temos que descansar nisso. Temos que ter uma esperança ativa. Enquanto a gente espera, a gente pode viver em obediência e em fé. Assim como o irmão Simeão. Dá para viver desse jeito? Sim, Senhor. E temos que ter paz para ver os sinais de Deus. A confiança gera serenidade, porque a gente sabe que mesmo que a gente não esteja vendo, Deus está agindo. Moral da história, né? Esse texto que nós vamos ler, Lucas 2, de 22 a 32, vai inspirar a gente a ter confiança, paciência e fé, sabendo que Deus cumpre suas promessas e que a salvação em Jesus Cristo já chegou. Amém? Então vamos ler nosso texto, Lucas 2, de 22 a 32. E diz assim, ó. Eu vou ler o 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Então, Jesus era um bebê, né? E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para com ele procederem segundo a lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amém? Bom, então, nosso texto chama-se Esperando com Confiança. O versículo escolhido é o 30, que diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, e segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ora, o irmão Simeão, ele tinha o desejo de ver a Cristo. Ele queria ver o Cristo, ele queria ver a salvação de Israel. Desculpem. As escrituras dizem que ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, lá no versículo 25 que a gente acabou de ler. Bom, a gente sabe que o povo de Deus, os judeus, né, eles queriam o Messias, mas eles desejavam o quê? Um cara poderoso, um cara rico, que realizasse o desejo de ficarem livres do domínio dos romanos. Então eles pensavam assim: não, vai vir um cara aqui que vai nos libertar dessa tirania, né? Mas eles não tinham compreendido qual era a missão do Cristo. Mas o Simeão não, ele entendeu. Ele queria ver só o Messias, o Consolador de Israel. Ele não queria ver um rei poderoso, mas aquele que traria a libertação da noite escura do pecado. Não era uma coisa física, era uma coisa do espírito, da alma. Então, antes de Jesus pregar uma mísera palavra, Simeão já sabia que o Messias veio para dar luz onde existiam trevas,
Ele sabia que o Salvador tinha chegado a esse mundo. Ele sabia. O Espírito Santo tinha revelado isso para ele. E isso é um grande privilégio, né? Quando a gente se submete à vontade de Deus, ó, mediante aquilo que ele nos diz na palavra dele, o Altíssimo cuida de tudo. Não tem nada que a gente precisa se preocupar. Tudo que for importante para nós, Deus vai se preocupar e vai cuidar. Os seus sonhos podem ser, esmagados pelo mundo, mas aquilo que o Senhor planejou para você, não se preocupe, Ele vai cuidar e nunca Deus vai permitir que o seu sonho seja esmagado. Então, ao confiar nos planos de Deus, na caminhada da vida, podemos esperar em paz. Esse é o verdadeiro sentido do Salmo 37:4, que diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então, o Senhor, se Ele se agradar daquilo que você faz, Ele vai sim satisfazer o desejo do seu coração. Se o seu desejo for alinhado à vontade dEle, o Senhor vai honrar o seu desejo. Fica tranquilo. O Senhor conhece o nosso futuro mais do que a gente mesmo conhece. Ele sabe de todas as coisas. Então, mantenha a sua esperança nele até o fim. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, O Senhor conhece o nosso futuro mais do que nós mesmos. Mantenha a sua esperança nele até o fim. E agora eu vou me despedindo, deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que, para nós que sabemos que temos que esperar com confiança, para nós é muito fácil abraçar. Fica muito tranquilo. Lembra também que temos um versículo para decorar, hein? Que é o Salmo 25:12. E você teve o ano todo para fazer isso, então eu imagino que você já decorou. Que diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço, deixando a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.